10 horas 2 minutos. Bom, com a expectativa pela decisão do Banco Central, a gente começa a semana aí americano sobre os juros. Vai ser na quarta-feira, tá todo mundo de olho. E é no mesmo dia em que aqui no Brasil será divulgado o resultado do Copom, definindo a taxa de juros da economia brasileira também, que é a Selic. Nos Estados Unidos, a expectativa é por corte de 0,25 ponto. E esse movimento fortalece o cenário para o corte de juros aqui no Brasil, que não ficaria defasado em relação aos Estados Unidos. Vamos falar sobre essa expectativa em relação aos bancos centrais. Vou conversar ao vivo com o professor Roberto Dumas. Ele é especialista em economia internacional pelo INSPER. Professor, bom dia. Bom dia, Roberta. Prazer novamente estar aqui. Obrigada pela presença. Obrigado. Explica pra gente a relação que a gente pode traçar na linha de trabalho dos bancos centrais aí de Estados Unidos, Europa e também aqui no Brasil, já que a gente começa a semana ligados aí nessa divulgação da taxa de juros. Dá para ver que o mundo está desacelerando. Em que pese que você tem alguns países ainda que estão, pode dizer que estão quentes, como a China ou eventualmente os Estados Unidos, mas o melhor já passou. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você teve um crescimento de 3,1% anualizado no primeiro trimestre do ano. No segundo trimestre do ano ainda está ótimo, mas já caiu para 2,1%. Aí você começa a abrir o que fez o PIB cair, ou melhor, crescer apenas 2,1% ou cair de 3,1% para 2,1%, você vê que o consumo continua fortíssimo. O consumo cresceu 4,3%, mas o que mostra que seria um indicador antecedente que mostra como será o futuro? Investimentos. Investimentos privados caíram 5,5% nos Estados Unidos. Olha, por que cai investimento assim? Porque provavelmente o investidor que investe em capital, investe em empresa, investe em maquinário, ele não está tão confiante como estava no passado. Não quer dizer que não esteja, mas a confiança é menor. Aí você pega a exportação, que aí já vai para a economia internacional. Você pega a exportação, caiu 5,2%. Ora, por que a exportação caiu 5,2%? Muito provavelmente o mundo está crescendo menos, portanto, quer comprar menos. Por isso que a gente está falando, olha, vamos ter uma queda da taxa de juros no mundo inteiro. E se você pegar também o que fez os Estados Unidos crescerem, além do consumo, foi também a presença do governo. O governo fez com que os gastos do governo subiram 5%. É um número saudável, mas é menor. Vamos lá, 2,1 é menor que 3,1. E ainda agora, essa semana, nós vamos ter divulgação de empregos. Ou seja, no primeiro trimestre, etc., você criou 224 mil novas posições. E a expectativa é de 160 mil. Quer queira, quer não, o crescimento dos Estados Unidos já foi melhor. Ah, mas 2,1% não está bom? Está ótimo, mas você vê que ele já está crescendo menos. Por isso nós estamos esperando uma queda de juro de 0,25% e isso já está na Bolsa. Já está precificado. O que não está precificado é 0,5% de corte, que eu acho um pouco difícil isso daí. E como é que influencia o Brasil no caso dessa queda de juros nos Estados Unidos? Influencia positivamente em relação ao câmbio, porque funciona mais ou menos assim. Assumindo que o risco país não mude, se a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, o investidor pensa o quê? Olha, se está tudo igual em termos de risco, onde eu vou investir? Assumindo que os Estados Unidos está pagando mais, eu vou para lá. Então você vende real, compra dólar e o meu câmbio deprecia. De novo, assumindo que o risco país não mude e os Estados Unidos corte a taxa de juros, então o dinheiro volta para o Brasil ou fica no Brasil e o câmbio tende a apreciar. Sim. Mas isso já é esperado. Então nós não vamos ter uma bruta modificação nas bolsas ou no câmbio, porque 0,25 já é esperado. Certo. Mas, de certa forma, mexe com a taxa de juros, mexe também com o interesse dos investidores, né? Mexe com o investidor, mas aí tem um ponto que eu gostaria até de contar. Por exemplo, se a gente pensar como é que os Estados Unidos estão crescendo menos, existe um indicador antecedente que a gente chama, nós economistas, nós olhamos, que é a inversão do retorno dos títulos do governo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente sabe que em finanças, quando você empresta dinheiro para uma pessoa por 3 meses, é mais arriscado do que um mês.
Então, nada mais justo que você ganhe uma taxa de juros por 3 meses maior que 1 mês. Agora, por que o retorno dos títulos norte-americanos estão invertidos? Ou seja, um título norte-americano de 3 meses está pagando menos que 1 ano. Um título norte-americano de 6 meses está pagando menos do que 3 meses. E um de 1 ano menos que 6 meses e de 2 anos menos que 1 ano. Porque a população, os investidores já estão esperando que a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair bastante. Já é esperado. Mas por que vai cair bastante? Eles estão vendo que o crescimento dos Estados Unidos vai ser muito menor. E se você pegar as evidências empíricas, já passou, é fático. 100% das vezes, quando os retornos dos bonds ficam invertidos por mais de 100 dias, os Estados Unidos, depois de 300 dias, entram em recessão. Então, já está esperado que vai ter uma desaceleração. E essa desaceleração não é só nos Estados Unidos, é na Europa também. Na Europa fala, poxa, mas não cresceu muito. Não, mas a gente espera que de 0,4 vai crescer 0,2. E o que é pior? A hora que você corta a taxa de juros, vamos cortar a taxa de juros do Japão que não está crescendo. Corta a taxa de juros dos países da zona do euro. Não tem mais o que cortar. Então a política monetária começa a perder o efeito. Fala, veja, você já está com taxa de juros negativo. Bom, então como você estimula a economia? Vamos estimular a economia fazendo com que o governo gaste mais. Mas o governo não pode gastar mais, porque ele já está com uma dívida, um déficit fiscal na zona do euro e no Japão muito alto. Então, a política monetária já está perdendo efeito e a política fiscal você não pode gastar muito. Então, na minha humilde opinião, em 2020, em que pese que o Brasil esteja num cenário favorável, teremos, como eu sempre digo, um vento de proa do exterior pesado, vindo dos Estados Unidos, da Europa, tanto isso também do Brexit, da Turquia e da Argentina. Então você vai ter um ponto aí, e tem outro ponto, se você me permite, que é o caso das bolsas de valores dos Estados Unidos. Você fala, olha, a bolsa de valor não para de subir, não para de subir. Na realidade, a bolsa de valor dos Estados Unidos não para de subir. Se você for fazer, você tem uma maneira de precificar a bolsa de valores, que é um indicador chamado preço-lucro, preço da ação dividido por lucro. A bolsa dos Estados Unidos nunca esteve tão alta, a não ser em 1929, ano de 1929 e ano 2000. Que ano foram esses? Foram justamente o ano da crise. Ah, mas vai ter crise? Calma, não estou dizendo isso. Mas por que elas subiram bastante? Porque o custo de empréstimo era menor que o dividendo da empresa. Não, espera, explico melhor. As próprias empresas recompraram ações delas mesmas. Por quê? Porque ao recomprar ações, é um termo em inglês chato que chama share buyback, recompra da ação. Eu tomo emprestado de você, pago 1,5%. Só que o dividendo me paga 2%. De 2010 até agora, já foram recomprados 10 trilhões de dólares de ações. Por isso que a Bolsa bombou. Poxa, mas vai continuar bombando? Veja, ela só vai continuar bombando se o custo de empréstimo for menor que o dividendo. Só que isso inverteu. Então não está mais interessante para as empresas recomprarem ações. Então tudo mostra que tem certeza? Não, a economia não é uma ciência natural. Tudo mostra que num prazo de 100 a 200 dias teremos uma correção na Bolsa dos Estados Unidos e o mundo vai desacelerar. O que eu estou querendo dizer o mundo? Estados Unidos, Europa, Japão, Turquia, Argentina. Aí você fala, mas o Brasil tá bom? O Brasil está fazendo a lição de casa, mas tem um problema. Eu nunca vi um rabo abanar o cachorro. Então, provavelmente, nós vamos acabar sentindo uma picadinha aqui. Então, você fala, mas baixa a taxa de juros. Não tem mais o que baixar na Europa, no Japão. Vamos à política fiscal, vamos gastar mais. Não dá para gastar mais. Então, existe um sério
problema em relação a um vento de proa vindo do exterior batendo no Brasil. Você acredita, professor, que na quarta-feira, aqui no Brasil, o Copom, eles vão reduzir a taxa de juros? Eu acredito. Eu acredito que, obviamente que existe a aposta de 0,25, já está completamente precificado. 0,5, ou seja, cair de 6,5 para 6, não está muito precificado, pode dar um benefício maior para as bolsas, mas que a queda seria, veja, se você liberou o fundo de garantia, obviamente que você está vendo que nós estamos, no curto prazo, com um problema de demanda, ou seja, o brasileiro precisa consumir mais. Consumir mais, e agora que já foi feita a reforma da Previdência, nada mais justo que você poder cortar a Selic entre 0,25 e 0,5. Então, a probabilidade de 0,25 é quase 100%. A probabilidade de 0,5% é de 50% a 75%. Tá certo, a gente vai acompanhar na quarta-feira e, aliás, te espero na quarta-feira de novo, Será um professor. prazer. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a gente vai fazer um intervalo. Na volta, mais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 10 horas 12 minutos. Manhã Band News volta já já.